O hábito de caminhar nós adquirimos com o tempo. Eu e a Cristina, há muito tempo que nós participamos de caminhadas. No início nós participamos bastante das caminhadas da natureza, que é um projeto da Anda Brasil. São caminhadas de média distância, de 12, 13 quilômetros. Mas nós tínhamos um sonho de fazer uma caminhada de longa distância. E nós tínhamos na nossa família algumas pessoas que tinham feito o caminho de Santiago de Compostela. A minha irmã Eliane, os meus cunhados, o Rui e o Deco, e conversando com eles, nós nos estimulamos a fazer esse caminho. Então, no ano de 2010, nós fizemos uma preparação muito forte, preparação física, emocional e espiritual, e iniciamos o caminho no dia 25 de julho, que é o dia de Santiago, que caía no domingo, é um ano jacobeu, né, um ano santo de Santiago, e nós fizemos até Santiago de Compostela. Então foram 32 dias de caminhada, que nós tivemos o prazer de conhecer muitas pessoas, conviver com a cultura espanhola, cultura de gente do mundo inteiro, e algumas amizades que nós fizemos no caminho a gente preserva até hoje. E desde então, o caminho de Santiago ficou impregnado em nós, e todos os dias das nossas vidas, na nossa casa, nós comentamos alguma coisa sobre o caminho de Santiago. E este ano, de 2018, nós resolvemos fazer o caminho em irmãos. Então foi eu, o Flavinho, a Iriane e o meu cunhado o Rui. E nós tínhamos um desafio um pouco maior. Em vez de começar em Saint-Jean-Pied-de-Port, nós resolvemos começar em Lourdes e ter uma experiência também dentro da França. Então foi muito interessante. Nós saímos de casa no dia 13 de maio, que para mim é um dia emblemático, porque eu tive toda a minha formação inicial na Escola Nossa Senhora de Fátima, em São Miguel do Iguaçu, e dia 13 de maio é dia da Nossa Senhora de Fátima. Nós resolvemos partir em Lourdes, na cidade de Lourdes, e no dia 16 de maio nós participamos da procissão de Lourdes à noite, e no dia 17, já pela manhã, começamos a dar os nossos primeiros passos desde Lourdes, na França, até Santiago de Compostela, passando por Saint-Jean-Pied-de-Port. Então são 40 dias onde nós convivemos entre irmãos e convivemos muito com cultura de outros países, participamos de muitas atividades religiosas, né? E conhecemos bastante coisa que eu gostaria agora de, dentro desse vídeo, compartilhar com vocês, com as pessoas que vão assistir esse vídeo. Então, dentro da França, nós passamos por algumas regiões, passamos pelo Médios Pirineus, pela Aquitânia, que é outra região da França, os Países Bascos, né? E já dentro dos Países Bascos, em Saint-Jean-Pied-de-Port, nós iniciamos já o caminho francês, onde no primeiro dia nós já subimos os Pirineus e entramos na Espanha. Na Espanha nós passamos por várias regiões, né? A Navarra, a Rioja, Castilha e León, até a Galícia, onde fica a cidade de Santiago de Compostela. Todas essas regiões têm uma singularidade muito grande, são culturas diferentes, tem a culinária diferente, a paisagem agrícola muito diferente, e dentro desse vídeo, devagarinho, vamos procurar mostrar o que nós sentimos e o que eu particularmente senti na minha experiência por todo esse caminho de Santiago de Compostela. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, tour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adiumanos.
chemin de terre et chemin de froid. 3 millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, Ultreia, Jesus Seia, Deus salve humano. Et tout là-bas, nos Pirineus, que tem um marco de 900 metros. Então nós saímos hoje de Saint-Jean-Pied-de-Port, 100 e poucos metros, já subimos quase 800. E tem uma coisa que simboliza o caminho, que são essas pedras. Então, eu quando saí do Brasil, eu trouxe algumas pedras de lá, que eu vou depositar em alguns lugares. E essas pedras representam o propósito pelo qual eu estou fazendo o caminho de Santiago. Então aqui eu depositei a primeira pedra, que representa um dos propósitos. Muitas pessoas depositam aqui. Oh, it's wonderful. It's a fantastic experience. And as I was saying, the first 10 days I've got a sore ankle is to condition your body. The second 10 days is for your mind. And the third 10 days are for your soul. Lanima. Ok, thank you very much. Oh. Ok, então só traduzindo aqui, ela falou que é fantástico o caminho e que nos primeiros 10 dias ela ganha condições do corpo. Nos segundos 10 dias, o condicionamento é da cabeça. E os últimos 10 dias é um condicionamento do espírito. Então eu gostei da mensagem, pedi que ela passasse para nós. Isso aí. De Santiago de Compostela, na primavera ele traz um bônus extra, né? Dá uma olhada aí, que maravilha essas flores. E ali em cima é um campo de trigo que está, vamos dizer assim, infestado de papoulas. ¿Te gusta ver los peregrinos? Sí, me gusta. Ah, bueno. Y si pinta, darles un trago, lo que sea. También. Sí, va bien. Aconteceu um fato curioso. Quando estava chegando em Los Arcos, eu dei falta do meu celular e do meu óculos. Eu voltei quase 5 km
para encontrar. Daí um brasileiro encontrou para mim. Só que ele pediu que eu tirasse minha mochila, minhas coisas, tá? Ele encontrou dentro da minha capa da mochila. Então não tinha perdido, estava na capa da mochila. E eu voltei quase 5 km para conseguir encontrar. Você que está pensando em fazer o caminho de Santiago de Compostela, quero falar algumas coisas aqui sobre o equipamento do caminho. Tem esse cajado que é importante, dá um apoio nos morros. Também é bom que tem muito cachorro no caminho para se livrar deles e para não escorregar. E na subida do morro, olha como o Flavinho está fazendo aí. Ele vem com os cajados, né? A roupa de chuva também é muito importante, é uma roupa impermeável para proteger também a mochila, né? A mochila também é uma peça importante. Tem que vestir a mochila e se sentir bem com ela. E ela tem que ter 2 tirantes, um em cima e embaixo, para que ela visse como se fosse um colete. E o peso da mochila não pode de forma alguma ultrapassar a 10% do teu peso. É uma dica que a gente dá. E outro equipamento muito importante são as botinas, né? A botina ela tem que ser uma botina própria para longo percurso. Então essa minha aqui, ela tem umas garras muito boas para não escorregar, né? E ela tem uma membrana de proteção que ela deixa respirar o pé e não entra umidade. Então essa membrana, essa da minha é Gore-Tex, do Gore-Tex o nome da membrana. Mas tem outros também que fazem o mesmo efeito. E eu costumo usar 2 meias com muito pouco algodão. É bom que não tenha algodão na meia, seja meia sintética, né? Para não absorver muita umidade. Porque uma das coisas terríveis no caminho são as bolhas, as ampolhas, como chamam os espanhóis. E as bolhas elas se criam ou pelo atrito e pela umidade no pé. Então você tem que eliminar a umidade com uma bota boa, com uma meia boa, e sempre que der você tem que parar, descansar, tirar a bota, tirar a meia, né? E eu uso 2 meias, porque o atrito se dá entre as meias e não com o pé. E uma coisa também que eu uso bastante no pé é a vaselina, que a vaselina ela elimina o atrito também, não deixa criar bolha. Então são as dicas que eu estou dando para quem quer fazer o caminho de Santiago. E sempre que achar um lugar como esse que o Flavinho achou, é bom sentar, descansar um pouco, caminhando e observando a paisagem e também observando muito a agricultura local aqui na Espanha. Nós temos muitos campos de trigos, de aveia, cevada. Em outra época, quando eu estive com a Cris, tinha muito girassol também. Além das frutas, são muitas frutas também na beira do caminho. E uma coisa que chama atenção é a pecuária. A pecuária ela não é muito extensiva, né? Tem bastante gado de leite. E a gente passa pela cidade e encontra rebanhos de carneiro, rebanhos de vacas, né? E a gente vai convivendo com essa cultura aqui nessa região da Espanha. E o ponto alto também da agricultura deles são os parreirais de uva, né? Principalmente a uva para vinho. E observando as uvas, eu olhei que tem muitas delas tem uma plantação de rosas, né, na beira da estrada. E perguntando aqui para um morador aqui dessa região, ele me explicou que essas rosas, ela, além de embelezar o parreiral, ela tem uma função técnica também. Porque tem um tipo de pulgão que ataca a uva, mas que ele prefere atacar as rosas primeiro. Então eles plantam as roseiras e ficam observando. Quando tem pulgão na roseira, é porque está na hora de passar o tratamento na uva, porque logo depois ele vai atacar a uva. Então é um detector, na realidade, de pragas que acaba embelezando toda essa região aqui da Espanha. O interessante no caminho de Santiago são as fontes de água, né? Então tem muitas fontes como essa no caminho. Então são águas potáveis. Você pode vir aqui tomar ou abastecer, né? Eu comprei ali em Pamplona um saquinho desse, o pessoal utiliza. Se colocar vinho, essa medida, eu pedi para colocar água.
a gente enche aqui, são águas boas, frescas. Não tem necessidade de comprar água, então é uma coisa cara. Acaba economizando bastante e são água boa, água potável. Aqui eu encontrei um pouco antes de Santo Domingo de la Calçada. Algum peregrino deve ter esquecido lá. Então ontem à noite eu perguntei no albergue, o dono não estava lá. Então agora saindo da cidade vou deixar aqui o cartãozinho nosso. E quando ele passar de manhã ele encontra. Se ele não encontrar outra pessoa que precisa, vai pegar. As flechas amarelas do caminho de Santiago de Compostela, elas nos conduzem às igrejas do caminho. E nós passamos por muitas catedrais gigantescas, catedrais enormes, que tiveram uma importância fabulosa e que ainda tem a sua importância e a sua história. Em cada catedral dessa, nós encontramos alguma história da região. História religiosa, história de coisas que aconteceram, de milagres que aconteceram. Eu vou relatar alguns aqui para vocês. Há muito tempo atrás, veio um casal de alemães se hospedar aqui no hotel da cidade, e eles tinham 2 filhos. E uma camareira se apaixonou por um filho e ele não retribuiu a paixão dela, né? E ela, como vingança, ela colocou um cálice de prata dentro da bagagem dele e denunciou na portaria do hotel que ele estava roubando a prata. E na época a lei aqui da cidade, para quem roubasse prata, era a pena de morte. E ele foi condenado a enforcamento, e os pais deles não se conformaram com isso. Quando foram lá verificar, né, o que estava acontecendo, ele, depois de enforcado, ele estava falando. E daí ele disse que foi o Santo Domingo de la Calçada que não deixou que ele morresse. Daí foram até a autoridade local para denunciar o que estava acontecendo, e a autoridade na época não acreditou. Ele falou assim: não, ele está tão vivo quanto esse galo que você está assando no teu forno. E ele abriu o forno e tanto o galo quanto a galinha cantaram no momento. Então ele é conhecido como a cidade que o galo canta depois de morto. Além das grandes catedrais, nós encontramos nesse caminho as capelas, as ermitas. E é nessas capelas que nós encontramos um ambiente maravilhoso para fazermos nossa reflexão, para fazermos a nossa oração, até para descansar um pouco. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por essas ermitas que nós encontramos durante o caminho. Existe uma diversificação muito grande de trilhas nesse caminho de Santiago de Compostela. Algumas vezes caminhamos em bosques, em florestas, outras vezes em beira de estradas, em perímetros urbanos, em saibro e grama. Então a gente enfrenta montanhas, enfrenta planícies, mas em todos eles a sinalização é muito boa. Sempre tem uma flechinha amarela que nós temos que seguir para dizer por onde que nós temos que passar. E algumas vezes, principalmente nas cidades, essa sinalização, além da flecha, tem uma vieira, que é a concha do caminho. No caminho de Santiago tem muitas pessoas voluntárias que preparam um ambiente de repouso para o peregrino. Então aqui tô vendo um, né? Chegando agora aqui, ele colocou o nome El Oasis del Camino. Daí normalmente ele serve café, fruta, alguma coisa, e em geral não é cobrado. Daí a pessoa dá uma contribuição, né, na realidade voluntária, para que consiga manter ese espacio. Pues mira, yo fui peregrina y pasé por aquí. Entonces oí la posibilidad de que la gente estaba haciendo esto y me atreví a venirme con una mesita y con 4 sillas, pues para dar avituallamiento a los peregrinos. Luego,
Olá, meus amigos. Estamos aqui no caminho de Santiago de Compostela. Hoje está sendo um dia muito difícil para mim. Deu uma dor no músculo da canela. Eles chamam de canelite. E está doendo muito. Entendeu? Peguei um remédio aí, a base de arnica. Estou passando, tomando um comprimido para ver se alivia um pouco, mas está sendo bem complicado, mas faz parte, né, da peregrinação do Caminho de Santiago. Então obrigado pelo apoio de todos. Estamos aí. Essa região é muito plana, acho que acaba forçando muito esse nervo, essa musculatura não, da canela, mas é isso aí. Então acho que logo vai melhorar. Vou caminhar um pouco menos hoje, repousar um pouco para seguir nesse caminho. Um abração, obrigado pelo apoio de todos aí, pelo incentivo. Aqui tem mais uma curiosidade do Caminho de Santiago de Compostela. Nessa região, em alguns lugares, tem essas construções aqui, ó, que é semelhante um forno, né? Ele fica embaixo da terra, como se fosse uma caverna, não sei se dá para olhar direito ali. Então, na realidade, isso aqui são chamadas de bodegas. Elas são usadas para armazenar vinho, alguns produtos embutidos, aqui embaixo da terra. Hoje tem até algumas famílias que moram em uns lugares desses. Bom dia, meus amigos. Coisas do Caminho de Santiago de Compostela. Coisas boas e coisas ruins. Ontem nós estávamos chegando em Astorga e o meu irmão Flavinho deu um estalo na panturrilha, nos gemelos, como eles falam aqui na Espanha, e ele teve muita dificuldade para andar, para chegar até Astorga. E eu tenho uma amiga minha, da Cristina, a Vanessa, que fez o caminho conosco a outra vez. Ela mora aqui perto de Astorga. Eu telefonei para ela e contei o que está acontecendo. Ela prontamente foi com o seu carro, lá aqui perto de Astorga, já na chegada, uns 3 quilômetros daqui. Foi lá, nos socorreu, né? Trouxe o Flavinho de cara, que ele não estava conseguindo andar. Levou até o centro médico aqui de Astorga, onde fomos muito bem atendidos. O médico já fez uma bandagem ali, deu um remédio, deu uma pomada que tem que passar e pediu que ele ficasse 3 dias de repouso, sem poder caminhar. Então, para quem está fazendo o Caminho de Santiago de Compostela, a notícia não é boa, né? Mas de imediato, a Vanessa falou para mim, não tem problema nenhum, ele fica na minha casa, fica na casa dos meus pais. Falou que meus pais têm uma casa grande e pode ficar lá. Daí então nós saímos, comemos um cozido maragato, que é o prato típico aqui da região, que é a região dos maragatos. E ele dormiu no albergue e agora às 8, 9 horas da manhã, a Vanessa vai levar o Flavinho até uma cidade aqui próxima. Ele ficará em repouso na casa dos pais da Vanessa. E no domingo volta a caminhar. E eles vão lá, a família da Vanessa, a família da Tere, todo mundo nos encontrar onde nós estaremos, não sei bem certo, mas vai dar mais de 100 quilômetros daqui. Eles vão nos encontrar e vão fazer um piquenique junto. Então essa é a bondade do povo espanhol, a bondade dos peregrinos de Santiago de Compostela. Então, para mim vai ter oportunidade de conviver com uma família espanhola. Eles moram na zona rural, tem criação de porco, fazem chouriço, né? Fazem vários produtos embutidos. Então vai poder conhecer um pouco também da cultura espanhola. Então é isso aí, meu irmão. Se recupere bem. E obrigado, Vanessa. Obrigado a toda a família. Estaremos lhe esperando no domingo. Vou caminhando sozinho aqui no Caminho de Santiago de Compostela. E fico imaginando, puxa, já pensou? Que bom se de repente, no meio dessas árvores aqui, aparecesse uma rede que desse para deitar e descansar um pouco. Mas não aparece. Isso é miragem, não aparece. Acho que não tem rede aqui nessa região. Mas se tivesse, hein, dá uma deitadinha, que bom seria. Ai, hoje está sendo um dia muito suave para mim. Depois de muito tempo, com muitas dores caminhando, hoje foi um dia que eu caminhei sem nenhuma dor. Então, está sendo um dia gostoso. Apesar de eu estar caminhando um pouco sozinho, meu irmão está em tratamento e a Irene e o Rui estão um pouco para trás, mas é bom. Caminhar sozinho também é bom, que dá para a gente refletir bastante, pensar
as coisas do caminho, as coisas da vida da gente. E hoje, sem dor nenhuma, olha, o caminho está bem mais leve. Eu agradeço as orações, agradeço ao pessoal que me ajudou no tratamento aí, né? Encontrei um senhor que trabalha com uma energia muito forte. Ele se chama Lobo o nome dele, Wolf. Ele é um alemão, radicado aqui na Espanha. Ele passou uma pomada também, mas ele tem muita fé na energia. Olha, e ficou bom. Então a gente tem que acreditar que realmente melhorou bastante meu ombro. A minha canela parou de doer. Então hoje, depois, eu acho que de uns 15 dias, eu estou tendo um caminho muito suave. O caminho de Santiago de Compostela, ele nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que fica para a vida da gente é a bagagem que nós levamos nas nossas costas. Desde a primeira vez que eu fiz o caminho com a Cris, nós comentávamos muito sobre isso. Que a gente vê a nossa mochila, por exemplo. A mochila tem que ter, a minha tem 7 quilos, é mais ou menos o que a gente leva, né? 7, 6, 8 quilos. E essa mochila é como se fosse a nossa cruz, né? Nós estamos levando para a nossa vida. Então, quanto mais vaidade, mais orgulho você tiver, a tua mochila fica mais pesada, fica mais dura de carregar. E na vida da gente é assim. Quando a gente começa a se desprender das vaidades pessoais, de muito orgulho, muita coisa, muita bagagem vai ficando para trás. Então a gente vê nos albergues que muita gente vai deixando coisa que você acha que é essencial para a tua vida, que você põe na mochila, daqui a pouco você vê que não é mais tão essencial. Você vai deixando, vai se desfazendo, vai se desprendendo de algumas coisas. E com isso a tua mochila, que simboliza a nossa cruz, ela vai ficando mais leve de carregar. Então essa é uma lição de vida que o caminho nos ensina. Então quanto menos preconceito, menos vaidade, né? Quanto menos orgulho pessoal, menos coisa você precisa. E você vai ver que você pode viver aí. Nós estamos vivendo agora já 40 dias com uma bagagem de 7 quilos. Então, na verdade, o essencial da vida são poucas coisas. Então, isso é uma coisa que o caminho nos ensina. Claro que na vida, no dia a dia, é um pouco diferente. Mas a gente pode viver sem muitas coisas. Pode viver se desprendendo de algumas coisas que a gente acha que é essencial. Então, é uma das lições que a gente leva aqui no caminho de Santiago de Compostela. Às vezes as pessoas me perguntam quantos quilômetros a gente deve andar por dia no caminho de Santiago. E qual a velocidade que a gente anda? E eu tenho que responder assim, né? Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu limite. Cada um estabelece como quer fazer o caminho. Por isso que eu não recomendo assim que o caminho seja feito em grupo muito grande. Com 2, 3, 4 pessoas assim, dá pra gente se compartilhar bem. Agora em grupo não funciona, porque é um caminho de longa distância e cada um tem um ritmo, uma tocada, uma parada, né? Então, por exemplo, nós caminhamos em torno de 25 a 30 km por dia. Agora no final do caminho reduzimos para 20, 17, né? Então, porque a gente já está com o cronograma em ordem. Agora a caminhada normal é em torno de 25 a 30 km. E a velocidade que nós caminhamos, por exemplo, essa pista aqui ela vai beirando o asfalto, que é uma pista boa, bem plana, então dá pra gente ir mais rápido um pouquinho. Mas tem muitas pedras, muito morro, muita subida, que diminui bastante. Mas a média, contando as paradas, tudo a média dá 3 km por hora. Aqui está a Cruz de Ferro. Quando eu saí do Brasil, eu trouxe 6 pedras. Cada uma delas simboliza o porquê que eu estou fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Então, cada pedra dessa eu depositei em um ponto. Uma foi lá nos Pirineus, a segunda foi no Morro do Perdão. E tem essas 4 aqui que eu vou depositar aqui. Eu trouxe de vários lugares do Brasil e simboliza algumas coisas muito importantes para mim.
Então vou deixar aqui. Então essas pedras é o motivo e a motivação que eu fiz do caminho de Santiago de Compostela. Então hoje é um dia de realização, né? Que eu cheguei aqui na Cruz de Ferro e uma parte da minha missão no caminho está cumprida. Aqui é a cidade do Sebreiro. E hoje nós temos o retorno aqui do Flavinho com a gente. Ele ficou 4 dias por recomendação médica em tratamento. Ficou na casa da Vanessa, ali perto de Astorga. E ontem toda a família dela veio com a gente trazer o Flavinho para nos encontrar e fizemos um belo piquenique. Então são coisas do caminho de Santiago de Compostela. Então tá aí. Vamos nós 4 agora, deve estar faltando uns 170 quilômetros para chegar em Santiago. Então o nosso cronograma está em ordem. Então, se Deus quiser, daqui uns dias estaremos lá. Um dos melhores momentos no nosso caminho são os momentos vividos nos albergues. Os albergues você convive com pessoas de toda a parte do mundo, com vários idiomas. É um desafio muito importante para a gente. A gente compartilha quartos, compartilha banheiro, compartilha cozinha, fogão, até mesmo a mesma panela. Às vezes tem 2, 3 pessoas cozinhando ali e você está esquentando a água. O cara fala, pô, posso pôr o meu macarrão mais na tua água também, tá? Então é um momento gratificante que nós vivemos, são nos albergues. E os albergues têm vários tipos de albergues, né? Nós preferimos sempre os albergues ligados à Igreja Católica, que além de toda essa descontração, ainda tem um momento espiritual que a gente vive. É muito bacana mesmo. Eu considero assim que a convivência no albergue, ela marca e marca bem. A gente faz muitas amizades e é gostoso, é bem gostoso mesmo essa convivência que nós temos nos albergues. Muita gente me pergunta, Eli, será que eu aguento fazer o caminho de Santiago? Será que eu posso fazer? Eu respondo com toda segurança. Todo mundo pode fazer. Eu estou vendo aqui no caminho pessoas com mais de 80 anos, pessoas que fizeram cirurgia no joelho, pessoas com problema de artrose, pessoas com criança, com carrinho, que estão fazendo o caminho. O que tem que ser feito é cada um saber das suas limitações e programar o seu caminho. Porque você pode começar, você não precisa começar em Lourdes como nós, nem em São Jean Pé de Porto. Pode começar em uma cidade mais próxima, né? Muita gente começa em Burgos, que é uma cidade bonita. E daí você caminha tanto que você acha que você pode aguentar, né? Então essa pessoa pode caminhar 200 metros, pode fazer o caminho, e caminha 200, depois mais 200 e mais 200, né? Faz uma etapa aí de 10 km por dia, 15 km e consegue fazer a trilha. Então, o normal, assim, o mais usual, vamos dizer, é você caminhar de 25 a 30 km por dia. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo o caminho aqui. Ó, esse, por exemplo, está fazendo correndo. Tem muitas pessoas que fazem o caminho que tem alguma dificuldade física. E no início ele põe uma meta pequena e no decorrer do caminho ele vê que ele pode melhorar a meta dele. Então o importante não é você acelerar, não é você competir, e sim você fazer o seu caminho
e contemplar o caminho. Porque mais importante que a chegada é o durante o caminho. Você tem possibilidade de conhecer várias culturas diferentes, vários idiomas diferentes. Você pode melhorar seu idioma estrangeiro também, né? Você tem possibilidade de conhecer a culinária de cada região da Espanha e até mesmo de outro país, porque nos albergues às vezes as pessoas fazem uma comida, te convidam para comer junto, né? Tem pessoas de todos os países andando aqui. Então eu acho assim que qualquer pessoa pode fazer. O que ela tem que fazer é se programar dentro das suas limitações. Olha lá um grupo de ciclistas. Bonito, né? Tá vendo? Eles andam 100 km por dia. Nós caminhamos menos. E ninguém está competindo. Cada um faz o seu caminho. Eu estimulo. Quem quiser realmente fazer o caminho, estimulo que faça. Porque é muito bom para o corpo e melhor ainda para a alma. Aqui tem uma placa de uma casa, de um castelo, mas o mais importante é que vocês leiam o idioma que está escrito. Ele se aproxima muito do português, então é uma língua bem parecida. Ele, no lugar do J, coloca X, por exemplo, aqui igreja, eles falam igreja, né? Janeiro é janeiro, agência é agência e assim por diante. É o idioma galego. E eu, por curiosidade, eu fui atrás ver por que tem essa similaridade do idioma galego com o português. Daí eu descobri que a Galícia e Portugal pertenciam ao mesmo condado. Isso nos anos 1100 houve a separação, daí que foi criado o Reino de Portugal e Portugal separou da Galícia, ficando 2 estados independentes. Depois, só em 1833, que a Galícia foi anexada à Espanha. Então, esse é o motivo de ter essa similaridade do galego com o português, não só na língua, como eles têm muita proximidade cultural também, e é um estado, vamos dizer, uma região da Espanha que tem muito mais vínculo cultural com Portugal do que com a Espanha, é a Galícia. Então essa placa aqui está escrita em galego, parece português, né? Mas é galego. A Ângela está fazendo caldo galego com patacas, judías verdes, espinacas, zanahoria, leva antes un poquinho de grasa de salsa, de salsa da carne e un poquinho de azeite de oliva. E quanto tempo cozinha? Como 2 horinhas. 2 horinhas. Todo cocindo junto. Ok, vale. Vamos comer, vamos ver se vamos está comer, se está bom e se não. Esse é o caldo galego. E aqui temos arroz branco. E arroz branco. Mais uma curiosidade aqui da Galícia. Esses são hórreos. São como se fosse um paiol que eles usam para guardar milho. Só que muitos deles estão em desuso agora. Daí eles aproveitam para fazer uma parte da casa, um depósito, ou até mesmo uma sala de estar. É muito comum aqui na Galícia esse tipo de construção. Olá, meus amigos. Estamos aqui no último dia de peregrinação, desde o dia 17 de maio, na procissão de Lourdes, até hoje, dia 25 de junho, e deveremos chegar a Santiago. Nós estamos a 10 quilômetros de Santiago, então daqui a pouco estaremos entrando na igreja de Santiago e na tumba do apóstolo e completar a nossa peregrinação. Como daqui para frente eu quero ficar em estado de oração, então eu quero fazer esse vídeo agora. E o pessoal me pergunta muito, qual é a rotina de um peregrino? Então eu vou falar qual é a minha rotina na peregrinação, né? Cada um tem a sua. Então, eu costumo levantar bem cedo, 5 horas da manhã, me arrumo rápido e vou para a estrada. A gente caminha mais ou menos 1 hora com lanterna, né? Mas é gostoso também. Curte as estrelas, tá? Nesse caminho eu falo também que é o caminho da Via Láctea, então tem um céu muito bonito. Depois começa a clarear, a gente faz um lanche, né? E quando completa assim mais ou menos em torno de uns 25 a 30 quilômetros, eu paro no albergue. Então eu já escolho antes qual albergue que vou parar. Eu prefiro o albergue da Igreja Católica, né? Se não tiver, pego o albergue público. E se não tiver, pega um particular, né? Os preços variam aí, desde uma doação, que você dá quanto quiser, até 10 euros, né? Então varia mais ou menos nessa faixa aí. E no albergue normalmente tem cozinha disponível, você pode fazer a sua comida. Então quando eu
terminei o dia, lá por 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu vou para o albergue, né, dou a entrada, tem que ter a carteira do peregrino, já mostrar a entrada, o passaporte. Daí, a primeira coisa que você faz já é tirar a bota. A bota não entra no albergue. Sempre tem um espaço pro lado, né, na entrada do albergue. O bastão também não, porque a gente vai em muito lugar sujo, né, por aí. E daí eu já escolho a minha cama, né, a beliche, esse é o de liteira aqui. E eu vou direto pro banho, porque como são banheiros compartilhados, tá, e muita gente, então os primeiros que vão tomar banho sempre tá com uma qualidade melhor o banheiro. Daí eu vou direto pro banho, depois já lavo a minha roupa já de imediato para ver se seca, porque outro dia já tem que usar a mesma roupa. Nós temos que sempre ter uma roupa para caminhar e uma para andar na tarde no albergue. Daí eu descanso um pouco, né, almoço, como alguma coisa, descanso um pouquinho. Aqui na Espanha, das 2 da tarde até as 5 é tudo fechado. E quando chega lá por 5 horas, vou até o centro, vou na igreja, dou uma olhada, dou uma caminhada, conheço algumas coisas, conheço um pouco da história da cidade, né? Daí, lá por 7h30, por aí volto para o albergue, como alguma coisa de novo e vou dormir. Então essa é a rotina do peregrino, todos os dias. E durante o caminho também eu procuro ver se tem algum ponto de interesse, alguma coisa histórica, assim, que vai enriquecer um pouco a caminhada da gente, né? Então, sempre tem uma bênção para o peregrino no albergue, na igreja, uma missa, é bem legal. Mas eu queria, para concluir esse vídeo, eu queria agradecer muito todas as pessoas que participaram com a gente, que postaram incentivo para nós aí. E eu tenho um propósito nessa peregrinação. Meus propósitos são pessoais, né? Eu trouxe 5 pedrinhas do Brasil, uma de vários lugares que representam alguma coisa para mim e para minha família, e depositei nos pontos que eu senti que era um momento. Então daqui a pouco estaremos chegando em Santiago, né? Mas desde já agradeço a todos pelo incentivo, pela emoção que eu estou passando. Um beijo. Ali, ó, bem ali naquela torre da igreja, termina a nossa peregrinação. Bem ali naquela torre. Foram 40 dias desde que saímos da procissão de Lourdes até chegarmos ali naquela igreja. Então ali vai se terminar a nossa peregrinação. Então, muita ansiedade até para chegar ali. Foi muito bom. Caminho excelente. Nós fizemos uma peregrinação em irmãos. Foi tudo de bom, graças a Deus. Muita gente nos apoiando, nos incentivando. Então, só tenho que agradecer tudo isso. Ali está a torre da Catedral de Santiago de Compostela. Nesse vídeo eu relatei a minha experiência no caminho de Santiago de Compostela. Eu tive 2 vezes aqui nesse trajeto. A primeira em 2010 com a minha esposa Cristina e agora em 2018 com meus irmãos Flavinho, a Iriane e meu cunhado Rui. E cada uma das vezes que eu percorri o caminho de Santiago de Compostela, ela foi única, ela foi diferente uma da outra. O meu estado de espírito era outro. Eu estava preparado psicologicamente para um caminho diferente. E eu conversei com muitos peregrinos nas 2 vezes. E a experiência de cada um, ela é única. Não existe 2 caminhos iguais. Mesmo você fazendo 3, 4, 5, 10 vezes o caminho de Santiago, você vai fazer em período diferente. Você vai fazer quando você está emocionalmente diferente. As pessoas que você vai encontrar são diferentes. Então eu não me canso de falar que é bom fazer o caminho de Santiago. E é o convite que eu quero fazer. Para você que assistiu meu vídeo, que se interessou pelo caminho, faça o caminho. Primeiro marque uma data,
se prepare física e emocionalmente e inicie essa trajetória que é fantástica. E é o convite que eu faço para você também fazer parte dessa maravilha, dessa magia que é ser peregrino de Santiago de Compostela.